o Runge-Kutta de ordem 3, porque na aula passada a gente estava falando terminou falando do Runge-Kutta de ordem 2. A gente fez aquele desenvolvimento, né, da φ, né, que era aquela função que dependia de x, y e h, e depois a gente fez uma comparação com o desenvolvimento de Taylor da mesma função até a ordem 2, ou seja, nós pegamos até a ordem 2 do desenvolvimento, comparamos só o pessoal que acompanhava a F e o pessoal que acompanhava a F'. A F' aqui, na verdade, nesse caso aqui, essa F aqui é o Y' e essa F aqui era, na verdade, o Y duas linhas lá do desenvolvimento. Então, nós comparamos esses coeficientes que aparecia aqui com esses coeficientes que aparecia aqui da série de Taylor de expansão normal da F, né, que seria essa aqui, e comparamos com o que a gente estava vendo do método dessa aqui. A gente chegou num sistema de equação, né, C1 mais C2 igual a 1, e eu acho que era C2A2 igual a meio. Isso aqui para Runge-Kutta fazendo o truncamento aqui, né, até a ordem 2. E aí, para a ordem 3, a gente explicou que isso ficaria difícil de fazer, né? Fazer Runge-Kutta de ordem 2 ou de 2 estágios, né? O R igual a 2 e de ordem 3, se a gente pegava o truncamento até a ordem de H ao cubo, ou seja, pegasse o próximo termo aqui, ó, que aparecia a derivada duas linhas, que seria a Y3 linha, na verdade, né? Para fazer isso, para poder comparar esses coeficientes aqui, ficaria muito restritivo para a função f, e aí por isso que a gente pega dois estágios em ordem 2, que foi o método de Runge-Kutta da aula passada. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o R igual a 3, a gente vai pegar os três estágios. Então, aquela função lá, o φ de x, y, h, que era dado pelo somatório do CR, KR, nesse caso aqui o R varia de 1 até o R grande. Como nesse R grande aqui está pegando 3, então aqui vai aparecer C1K1 mais C2K2 e mais C3K3. Então vai ter uma novidade aqui, porque vai aparecer esse termo a mais. Então a gente vai ter que utilizar a fórmula geral lá de Runge-Kutta, além de calcular o K1 e o K2. Esse K1 aqui você lembra sempre que é a imagem da função, né, no ponto. Esse K2 aqui é o F de xn mais alguma coisa, yn mais alguma coisa. E agora, esse K3 aqui também vai ser o F de xn mais alguma coisa, vou chamar de exclamação, yn mais alguma coisa. Ou seja, a gente vai ter que procurar esse camarada aqui para poder jogar na fórmula geral, para encontrar o yn mais 1, né? Que era dado por yn mais h, que multiplicava essa φ aqui, né? Essa φ aqui. Isso no método geral de Runge-Kutta. Então, vamos lá? Acho que pelo jeito vai ser aula particular hoje. Geralmente é o Sei Marcos que participa. Como o Marcos não chegou ainda, 11h09. Então vamos lá, né? Feita essa introdução aqui, nós vamos, antes de entrar no R igual a 3, vamos só repassar para um PVI, que a gente não fez exemplo de Runge-Kutta de ordem 2, de 2 estágios, né? R igual a 2 e ordem 2. Então aqui está o mesmo PVI, ou seja, essa aqui é a minha F de XY, né? Ou seja, o passo é 0,1, o intervalo do X é a mesma coisa, ou seja, eu estou interessado em encontrar a imagem do y,1, do 0,2 e do 0,3. Ou seja, eu quero encontrar quem que é o y1, quem que é o y2 e quem que é o y3, né? Porque o y0 aqui eu tenho que vale 2, que é esse camarada aqui que é dado. Então, vamos lá. Algumas repetições vão ser inerentes desse método, tá vendo? O n igual a 0, ou seja, esse aqui era o método de Runge-Kutta, lá de ordem 1, por quê? Porque lá, você lembra que a gente pegou, lá era o φ, era C1K1 mais C2K2. Mas só que quando a gente fez a conta lá, nós pegamos aqui eu estou pegando o Euler modificado. Vou pegar o Euler melhorado também. Essa aqui é as escolhas que a gente fez. A gente pegou a escolha do C1 como sendo 0 e o C2 lá, no caso, deu 1, né? Então, significa que essa parte aqui morreu, tá vendo? Porque o C1 é 0 e por isso que ficou só o HK2. Porque essa φ aqui, ó, o método geral é assim, né? Yn mais H que multiplica a φ, né? De x, y e h. Essa φ aqui, ó, que é o somatório do CR, KR, nesse caso aqui só sobrou esse termo, tá vendo? Como o C1 é 1, então por isso ficou só HK2. Esse K2 aqui, na verdade, é o... Opa,
é essa função aqui, ó. Deu só K2, né? Porque o K1 zerou, vezes o C1, porque o C1 foi zero, na escolha que a gente fez para Euler modificado. Aí, para Euler melhorado, depois a gente vai ver que a gente vai pegar outros valores para as constantes C1 e C2. Tá. Então, aqui a gente vai fazer a conta, o K1 vai ser sempre a imagem do ponto inicial, tá vendo? Colocando na função, lembrando que a função é menos y mais x mais 2. Sempre dessa maneira, né? Calcula a imagem do K1, do 0 e do 2, tem o K1. O K2, essa aqui é a fórmula, você pode voltar, se não estiver lembrando, no finalzinho da aula passada, vai ter essas fórmulas lá, né? No caso aqui ficou H sobre 2, porque na verdade era A2 vezes H. Como A2 lá foi meio, a constante A2, então por isso ficou assim. Aqui ficou A2 vezes H vezes K1. Como A2 valia meio, então por isso que a coordenada ficou dessa maneira, tá vendo? Aí aqui eu coloco, substituo os valores de H, que é 0,1, beleza? Aqui eu substituo o Y0, aqui eu substituo o H, e esse camarada aqui é o K1, que a gente acabou de encontrar aqui, né? Como K1 é 0, então aqui na verdade ficou só a imagem desse ponto, joga na fórmula, encontra esse valor. Então agora eu preciso exatamente desse K2 aqui na fórmula geral, tá vendo? Que ele aparece aqui na fórmula geral. Então vai ficar Y1, Y0, 0, esse aqui é o H, né? Esse aqui é o K2, que a gente acabou de encontrar. Então nós encontramos a primeira aproximação por o 0,1. Ficou claro esse primeiro passo? Tranquilo. Beleza. Agora vamos para o n igual a 1. Para o n igual a 1, aí eu vou para o y2 e, logicamente, eu vou utilizar o ponto anterior. O ponto anterior é exatamente esse aqui, né? Que tem essas coordenadas, tá vendo? Então, o K1 agora já é a imagem do ponto anterior, tá vendo? Atualizou para esse valor K1. Observe que aqui eu estou utilizando as mesmas fórmulas e agora a novidade é que esse K1 agora não é zero mais, tá vendo? Ele entra aqui, ó, na segunda coordenada. Faça a conta, tá vendo que agora eu modifiquei o valor do... Não ficou 2, né? O Y1 aqui, o Y1 não, vai fazer o papel do Y2 aqui da história, ele já está modificado. Então aqui ficou menos Y mais X mais 2, encontrei esse valor para K2, que é exatamente o valor que eu vou utilizar na fórmula geral. Ó, porque a fórmula geral, quem que é? É o Y1 mais H que multiplica K2, que eu acabei de encontrar aqui, né? Faz a conta, encontro a imagem do próximo camarada, que é o 0,2. E por último, eu vou para n igual a 2, para encontrar o y3. Agora eu utilizo novamente o ponto anterior, né? Tá vendo? Ele está aqui, que eu encontrei o ponto anterior. Calculo K1, que é a imagem desse ponto, tá vendo o K1 aqui? O K2 aqui, ó, o K1 aqui, ele entrou aqui, tá vendo? Na segunda coordenada. Encontro esse valor, jogo na fórmula, menos y mais x mais 2, encontro essa aqui é a imagem do K2. A imagem do K2 não, é o valor de K2. Aí ele vai entrar exatamente aqui na fórmula geral, né, que é o y2, que é o anterior, mais h, que multiplica K2. Jogo na fórmula, encontro o último valor que eu queria. Coloquei esse valor aqui na tabela para a gente perceber o seguinte. Observe que isso aqui ficou bom com duas casas depois da vírgula, tá vendo? Se você pegar duas casas depois da vírgula, que coincide com o valor, tá vendo? Com o valor da solução analítica. Lembrando que essa última coluna aqui é o valor exato do nosso PVI. Eu não lembro de cabeça, mas era um E elevado a menos x mais 2, eu acho. Não sei. Era alguma coisa assim. Você pode voltar na aula anterior, a gente falou desse valor aqui, né? Dessa função analítica que a gente substituía aqui. Eu acho E elevado a zero... eu acho que pode ser que seja isso aqui, porque substituindo o zero no lugar do x aqui, tá dando... Não, tá. Talvez mais 1, né? E elevado a zero dá 1, 1 mais 1 dá 2. Não lembro de cabeça como que era essa solução analítica. Mas nas aulas anteriores você pode encontrar. Bom, agora qual que é a diferença? Eu vou utilizar o Euler melhorado. O Euler melhorado, a gente pegava, lembra que era C1 mais C2 igual a 1 e A2, C2 igual a meio, né? Aqui eu peguei o C1 igual a C2 igual a meio e o A2 igual a 1, para poder fazer o Euler melhorado. É o mesmo PVI, só vai mudar a fórmula geral, tá vendo? A fórmula geral era C1K1 mais C2K2. Então, como o C1 e o C2 valem meio, eu coloquei ele em evidência aqui, ó. Então, é Y0 mais H que multiplica a φ. Essa φ aqui é exatamente essa fórmula. Então, dá para colocar o C1 mais C2 em evidência, ficou meio vezes H que multiplica K1 mais K2.
que é exatamente isso que está aqui, ó, da fórmula geral. Então, agora vamos colocar o n igual a 0, vamos calcular quem é o K1, quem que é o K2. Ó, o K1 é sempre a imagem do ponto inicial, tá vendo? Ou seja, a imagem do x0 e y0, que é 0, 2, eu encontro o K1, 0. O K2, agora eu já fiz uma modificação, lembra que era x0 mais A2 vezes H? Como A2 vale 1, então ficou só H aqui, tá vendo? E aqui também tinha A2, era o y0, essa segunda coordenada aqui, ó. Y0 mais A2H, K1. Como A2 também vale 1, então ficou só H, K1. Substituí aqui, encontrei o valor aqui do K2. Agora eu vou utilizar o K1 aqui, mais o K2 na fórmula geral, H sobre 2, tá vendo? E esse aqui é o Y0. Faça essa conta, encontra a imagem do 0,1. Tá tranquilo até aí? Tá indo rápido demais? Tá indo devagar? Tá tranquilo? Tá vendo que é só repeteco, né? É só Sim, só repetição. aplicar mesmo nas equações. Exatamente, só aplicar nas equações. Aqui eu tenho o y2, tá vendo? Para fazer o y2 eu vou utilizar o ponto anterior, que eu acabei de descobrir, que é esse aqui, tá vendo? Calculo K1, que é a imagem desse ponto, sempre utilizando a fórmula, né, do PVI. Que é esse aqui, que é o f de xy, né? Essa fórmula aqui, que é o y' lá do PVI. O K2, novamente, coloca na fórmula, né? Encontra o valor do K2, coloca o valor do K2 aqui, o valor do K1 aqui, H sobre 2, esse aqui é o Y1, encontra a imagem do Y do 0,2, né? Que é o X2. E por último, substitui o n igual a 2 para encontrar o y3, uso o ponto anterior, que é esse aqui que eu acabei de descobrir, ou seja, esse camarada aqui juntamente com o 0,2, né? Que é a coordenada do x. Aqui, ó, esse ponto aqui. Encontro quem que é o K1, que é a imagem exatamente desse ponto. Tá aqui o K1. O K2, eu utilizo sempre o ponto anterior, tá vendo? Ó? As coordenadas do ponto anterior, que é 0,2, e esse aqui, né? Tá vendo? Eu coloco aqui, coloco aqui. Eu coloquei um ponto e vírgula aqui para poder diferenciar o par ordenado, né? Que geralmente a gente coloca o par ordenado assim, com vírgula, né? Como geralmente tinha vírgula aqui, eu preferi colocar ponto e vírgula para poder separar o par ordenado, só para poder diferenciar uma coisa da outra. Porque aqui, por exemplo, aqui tem um 0,3 e um 2,03. Se eu coloco tudo vírgula nesse trem, fica esquisito, né? 0,3,2,0371. Aí, como eu não consigo colocar uma vírgula maior no LaTeX, né? Aí eu preferi colocar um ponto e vírgula para poder dividir o que é abscissa, o que é ordenada, no par ordenado, né? Aqui. Sim, geralmente a gente faz muito isso em vetores. Em vetores, né? Exatamente. Aí aqui, voltando para a fórmula, coloquei o K1 aqui no 0,1810, coloquei o K2 que eu encontrei aqui, 26,29, faço a conta, H sobre 2, tá, encontra a imagem do 0,3. Olha o método de Euler melhorado, para vocês verem, ele mesmo não melhora muito, né? Ou seja, aquelas escolhas da constante diferente para poder ter uma fórmula diferente para o yn, ou seja, um caso aqui era yn mais um H vezes o K2. E o outro era um yn mais 1 igual a um yn mais, que é o que a gente acabou de ver, né? H sobre 2, K1 mais K2. Esses dois métodos aqui, eles obtiveram o mesmo resultado, tá vendo? Precisão duas casas depois da vírgula, não, como é que fala? Melhorou o resultado anterior. Isso aqui foi o exemplo para Runge-Kutta de 2 estágios, né? De 2 estágios e de ordem 2, fazendo um truncamento até a ordem 2 do desenvolvimento de Taylor. Agora, que é a novidade da aula de hoje, a gente já viu o exemplo da aula passada, seria o Runge-Kutta de 3 estágios, ou seja, como é que vai ficar as expressões. Agora, para 3 estágios, essa expressão aqui, ó, a fórmula dela vai, como eu falei para você, vai aumentar um camarada aqui, ó, tá vendo que eu não tinha antes no de 2 estágios, porque agora o meu R agora ele vai até 3, ele não vai até 2. Então, eu vou ter que calcular o K1, o K2, utilizando as fórmulas, o K1 e o K2, tá vendo? O K1 está aqui, o K2 está aqui. E o K3, agora eu tenho que usar o R igual a 3. Só que nas fórmulas geral lá, você precisa dar uma olhada lá, você vai ver que esse AR, ele é o somatório do BRS com o S variando de 1 até R menos 1, se não me engano.
Então, nesse caso aqui, para você calcular o A2, quem que seria o A2 quando o R vale 2? Então, 2 menos 1 aqui no somatório vai ficar de S variando de 1 até 1. Então, o A2 vai ser simplesmente o B21. Agora, o A3, por exemplo, quando o R vale 3, aí 3 menos 1, 2. Aí vai ficar B31 mais o B32, né? No somatório aqui, ó, porque o R varia, o R pequeno, ele está fixo no 3 e o S vai variar de 1 até 2, né? Porque 3 menos 1 vai ser 2. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou ter exatamente essas expressões aqui. O A2 vai valer isso, o A3 vai valer isso. Nas expressões aqui geral do K3, eu vou ter o quê? Esse camarada aqui é o A2, tá vendo? É o AR vezes H. Aqui vai ficar o A, na verdade, ficou o AR. Na verdade, o AR aqui, que é o A2, ele coincide com o B21, tá vendo? Que ele tá aqui, ó. Na verdade, esse A2 aqui, ó, dá para trocar por B21, tá vendo? Esse camarada aqui a gente vai trocar mais na frente. E aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar H que multiplicava esse camarada aqui, ó. Só que esse para K3, esse A3 aqui é a soma, tá vendo? Igual a gente viu aqui, expandindo, de B31 mais B32. Então, tá vendo? B31 mais B32 que multiplica K1 e K2. Então, essa aqui é a fórmula geral para o YN. Isso aqui eu vou dar uma melhorada nela para poder ficar melhor a gente entender, ó. Quer ver, ó? Ó, o K1 vai ser sempre a imagem do Puma original. O K2, aqui, tá vendo? Eu já troquei, coloquei aqui como um underbrace aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, lá na fórmula original, aparecia o B21, mas o B21 a gente pode trocar pelo A2. E esse camarada que aparecia aqui era o B31, porque, na verdade, o A3 era quem? Ele era o B31 mais o B32. Então, significa que o A3 menos o B, para deixar tudo em função do B32, tá vendo? Ficou tudo em função do B32 e o A3, ó. Eu tirei o B31 da história, na verdade. Por quê? Aí eu peguei e isolei o B31. O que é o B31? É o A3, né? Passa esse camarada para cá, é o A3 menos o B32. Então, no lugar do B31, eu coloquei A3 menos B32, e aqui eu fiquei com B32, tá vendo? Da fórmula original. Deu uma melhorada, não melhora muito no sentido que agora, para fazer o desenvolvimento de Taylor, tanto é que eu nem fiz as contas aqui de novo, ou seja, eu teria que pegar essa função φ e comparar ela com o desenvolvimento de Taylor, da mesma função f. H. Fazendo esse desenvolvimento, né, comparando essa φ aqui com essa φt, que eu coloquei esse aqui, a expansão em forma de Taylor, igual a gente fez por curso de curta de ordem de 2 estágios, e aí o que acontece? Até a ordem 3, tá vendo que aqui a gente conseguiu igualar até a ordem 2, na verdade, né? Aí o que acontece? Nós chegamos num sistema de 4 equações e 6 incógnitas. Eu não apresentei como é que chegar às contas, mas são essas equações aqui, ó. C1 mais C2 mais C3 igual a 1, C2A2 mais C3A3 igual a meio, C3B32A2 igual a 1 sexto, e isso aqui, ó, C2A2 quadrado mais C3A3 quadrado igual a 1 terço. Logicamente, como eu tenho 4 equações e 6 incógnitas, isso aqui vai dar infinitas soluções. O que eu preciso? Eu preciso supor valores para pelo menos duas, né? Duas incógnitas. Porque se eu matar duas incógnitas, ou seja, dar valor para duas incógnitas, eu fico com 4 equações e 4 variáveis, 4 incógnitas. Aí sim, aí o sistema fica viável para poder resolver, para poder encontrar as outras. Então é o que está falando aqui nesse texto, não é? Tem infinitas soluções, nós precisamos supor valor para duas variáveis, determinar as outras 4, para poder ter um Runge-Kutta de 3 estágios e ordem 3. Aí, aquela mesma história que eu falei para você, né? Para poder fazer Runge-Kutta de 3 estágios e ordem 4, ou seja, fazer a comparação com o desenvolvimento inteiro até a ordem 4, isso aqui também ficaria um pouco complicado, porque a gente teria que penalizar bastante a F, ou seja, para poder ter solução, para ser viável esse problema, a F ficaria muito sacrificada. Então, por isso que nós vamos fazer o quê? Ordem 3 Runge-Kutta de 3 estágios e ordem 3, e não de ordem 4, beleza? Então,
a primeira escolha, a gente vai ter dois métodos aqui também, igual o Euler melhorado e o Euler modificado, que são escolhas, os dois importantes na literatura, né? Principais da literatura são esses dois. Então, a primeira escolha que a gente vai fazer aqui por C1 e por C2, para essa equação aqui, ó, C1, C2, a gente pegou o C1 como sendo 1/4 e o C2 como sendo 0. Olha, se o C1 é 1/4 e o C2 é 0, então, ó, pra você ver, ó, voltou no sistema estrela, substituir, tá vendo? C1 mais C2, ó, C1 mais C2 mais C3. Aqui a gente consegue isolar quem que é o C3, tá vendo? Encontrou o C3. Eu coloquei dentro da caixinha os valores das constantes. Então, por enquanto, eu tenho 3 já, né? Eu tenho que encontrar 6. A equação 2, né? Ficava o quê? C2A2 mais C3A3, né? C2A2 mais C3A3. Aqui, como esse camarada do C2 é 0, então zerou essa parte. Aqui eu consigo encontrar o A3, né? Utilizando a fórmula aqui. Que mais? Já encontrei 4, né? Vamos lá. A equação 4, como é que era? Era C2A2 ao quadrado mais C3A3 ao quadrado. Não precisa de parênteses, não. A3 ao quadrado. Como esse aqui zerou, porque o C2 é 0, o C3 eu sei também, já encontrei o C3, já encontrei quem que é o A3, aí você fala assim, mas você ficou o quê? Você vai resolver essa equação, cadê as variáveis? A única variável que eu poderia encontrar aqui era o A2. Mas aí o que acontece? Quando você faz essa conta que iguala a equação lá na estrela, dá 1/3. E realmente isso aqui dá 1/3, independente do valor do A2. Tá vendo que o A2 pode ser qualquer coisa? Quando você resolve essa equação aqui, o A2 deu a igualdade da equação, independente do valor do A2. Você poderia escolher o A2 5, 10, 1 milhão, menos 5, porque ele está multiplicado por 0. Como a equação foi satisfeita, ou seja, ela realmente dá 1/3, porque se tivesse uma coisa diferente de 1/3 aqui, essa coisa aqui era incompatível, né? Ou seja, não faria sentido. Mas como a equação original ela é igual a 1/3, aqui, ó, equação 3, tá vendo? A equação 3, a equação 4, né? Ela vale 1/3, então significa que o A2, eu estou usando essa aqui, ó, o A2 pode ser qualquer coisa. Aí eu escolhi ele igual a 2/3. Então, eu escolhi minha quinta variável. Por que eu escolhi ele? Para poder a outra equação 3 ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Então, escolhi ele como sendo 2/3. E aqui, na equação 3, eu substituo e encontro quem que é o B32, para encontrar minhas 6 variáveis. Encontrando minhas 6 variáveis, eu já consigo colocar no sistema, né? Ou seja, essa aqui é a fórmula geral. H, aqui é C1K1 mais C2K2 mais C3K3, tá vendo? Eu coloquei o valor de C1, C2 e C3, tá vendo? Então, sobrou isso. O K1 é a imagem do ponto. O K2, aqui, já apareceu aqui o valor do... Tá vendo? Do A2 que aparecia? Acho que era o A2, né? No K2 aqui. Como é que era a forma geral do K2? Ó, o K2 era A2, tá vendo? A2H. E o YN aqui também aparecia no lugar do B321, eu substituí por A2. Então vai aparecer A2. A2 eu escolhi 2/3. Então aqui ficou... Tá faltando um 2 aqui, né? Aqui na verdade é 2/3. 2/3 de H e aqui também apareceu um 2. Deixa eu ver se eu corrigi isso mais para frente. Tomara que eu tenha corrigido, para a conta não ficar errada, né? O K3 é quem? Ó, vamos olhar a fórmula do K3. Ó, o K3 é A3, tá vendo? A3. O A3 eu encontrei ele como sendo... Cadê o A3? Ó, o A3... 2/3 também, tá vendo? O A3 é 2/3. Então, o A3 é 2/3. Tá aqui o A3, tá vendo? A3 da fórmula geral. Ó, A3, e aqui ficou o quê? Ficou H que multiplica A3 menos B32. Ó, o B32 também é 2/3. O A3 também é 2/3, tá vendo? Então, por isso que ele zerou aqui, ó. Né? Porque o A3 menos o B32, vezes K1, mais aqui possivelmente é o quem? A3, né? Não, B32. B32 que vale... B32, tá vendo? Tá aqui, que vale 2/3, K2. Então, simplificando, ficou o XN mais 2/3 de H, YN mais 2/3 de H, tá vendo que esse H aqui multiplica esse aqui também, né?
2 terços de H sobre 3, K2. Então, esse é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, indo para o exemplo, aqui é a fórmula geral, tá vendo? Porque aqui sobrou H sobre 4, coloquei esse 1/4 em evidência. Aqui ficou K1 mais 3K3. Então, essa é a fórmula geral. Primeiro, calculo o F do ponto original, que vale 0, ou seja, o K1 vale 0. O K2, deixa eu ver aqui como é que tá meu K2. Vai ter um errinho aqui, viu? Já estou vendo aqui, porque a fórmula geral aqui, na verdade, é 2, né? Tem um 2 aqui na fórmula geral do K2, que é esse 2 que eu esqueci aqui, ó. Esse 2 terços de H. Porque o K2, só olhar aqui novamente, o K2, ó, o K2 é esse aqui, ó, é A2H. O A2 aqui na nossa conta, a gente encontrou o A2 como sendo 2... Opa, não. O A2 aqui, eu posso escolher qualquer coisa. Eu escolhi ele como sendo 2 terços. E se eu escolher ele como sendo 1 terço, né? Ele pode ser qualquer coisa, só para poder a gente aproveitar a conta. Eu acho, deixa eu ver aqui, ó. A última equação. Aqui, ó. C3, B32, A2, não é isso? Esse A2 aqui, ó, eu estou utilizando ele como sendo 1 terço mesmo, graças a Deus. O erro tá só aqui, ó. Vou escolher ele como sendo 1 terço. Tá vendo que eu utilizei ele 1 terço aqui, ó? Esse aqui é o A2, esse aqui é o B32 e esse aqui é quem? É o C3, tá vendo? C3, C3, que é esse, tal. Fazendo a conta aqui, só para desencargo de consciência, esse camarada cortou com esse. Então, ficou B32, 1/4 disso, igual a 1 sexto. Então, quem que é o B32? É igual a... Esse 4 passa para lá multiplicando, né? Ufa, melhor que eu não vou precisar modificar todas as contas para frente. Então, esse aqui deu... O B32 continua sendo... Eu usei 1 terço aqui, tá vendo? Esse camarada aqui eu utilizei 1 terço, não é 2 terços, não. Então, vou ter que consertar só aqui, ó, em vez de 2 terços, podemos escolher qualquer valor, para poder salvar nossas contas daqui para frente, tá vendo? Porque aqui, agora a gente pode utilizar o 1 terço, tá vendo? 1 terço, ficou tranquilo aqui. 1 terço aqui, 1 terço aqui. Ô, Valdomiro, Oi. E naquela equação onde você tinha destacado com 2, também acho que voltando um pouquinho aí atrás. Qual? No K2. Aqui, né? Isso. Aqui não tem esse camarada, não tem esse camarada. É realmente 1 terço mesmo, né? O resto aqui acho que tá ok, né? Voltando aqui no K2, fazendo as contas, eu encontrei o K2 desse valor. Aqui eu estou utilizando a fórmula do K3, tá vendo? Observe que o K3, ele utiliza o K2, porque o K1 aqui zerou, tá vendo? Esse K1 aqui zerou, esse K1 aqui zerou. Então, eu utilizei só o K3, tá vendo? Só o K3, não, só o K2 para poder fazer o K3. Realmente utiliza só o K2, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? O K2 aqui, ele entrou aqui. Aqui 2 vezes H eu estou usando 0,2 para fazer o 2. O H vale 0,1, né? Então, 2 vezes ele dá 0,2. Encontrei quem que é o K3. Agora substitui na fórmula. O K1 mais 3 vezes o K3, né? Observe que não tem K2 na fórmula geral. Esse aqui é o H sobre 4, que multiplica essa coisa toda. Encontrei a imagem do primeiro, que é o 0,1. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o próximo, n igual a 1. Para o n igual a 1, agora eu vou utilizar o ponto anterior que eu encontrei, que seria esse aqui, né? N igual a 1. Calculo quem que é o K1, que é a imagem desse ponto, né? Sempre jogando na fórmula, menos y mais x mais 2, né? Calculo K2, observe que aqui está 1 terço, graças a Deus, né? Está 1 terço aqui também está 1 terço, bonitinho, né? Não é 2 terços. Fiz a conta aqui, não é 0,2, é 0,1 mesmo. Aqui é um ponto e vírgula, esqueci aqui um ponto e vírgula para poder separar o negócio, as coordenadas, né? Aqui eu já coloquei ponto e vírgula, né? Aqui já ficou ok. Fizendo a conta, o K2 dá esse valor aqui. O K3 agora é 2 terços de H, né? No K3 é 2 terços mesmo, né? Então aqui dá 0,2, 0,2. Aqui eu utilizo
o valor que eu encontrei aqui do K2, tá vendo? Para poder multiplicar aqui nessa coordenada, encontro o valor do K3. Agora eu vou precisar do K1 e do K3 para poder a fórmula geral, né? O K1 está aqui, 3 vezes o K3, né? H sobre 4, o Y anterior, para encontrar a imagem do próximo. Tranquilo? Tá ok. E por último, né, para a gente terminar, eu acho, não sei se tem mais alguma coisa na aula de hoje, acho que não, o último exemplo, aqui eu vou ter a fórmula para o último caso, vou utilizar o ponto anterior, né, que é o x2, esse x2, y2 que eu acabei de encontrar aqui, calculo a imagem dele, que é o K1, calculo o K2, aqui também está 1/3, graças a Deus está certo, 1/3, né, 0,1, 0,1, uso esse valor aqui, calculo aqui na fórmula, né, menos y mais x mais 2, encontro o valor do K2, aqui é 2/3 de H, aqui é 2/3 de H vezes o K2, né, utilizo o K2 aqui, jogo na fórmula de novo, e obtenho o valor do K3, que eu vou precisar dele aqui, ó, 3 vezes o K3, o K1 também ele vai vir para cá, né, na fórmula, e encontro por último a imagem do 0,3, né? Será que melhorou? Ó, foi uma casa a mais, né? Ou seja, quando a gente pegou R igual a 3 estágios, e ordem 3, ó, a gente ganhou uma casa a mais, tá vendo? Até aqui, 186. Aqui ganhou 4 casas nesse caso aqui, ó. E nesse caso aqui, ganhou 4 casas também. Aqui também, né? 48. Ganhou 4 casas em todos os casos depois da vírgula. Ou seja, em vez de 2 casas que a gente tinha no Runde-Kutta de ordem 2, a gente ganhou 4 casas depois da vírgula de exatidão. Essas escolhas da constante, acho que tem outro exemplo ainda, que é o método de... Esse método que a gente fez é chamado método de... Eu não sei nem como é que pronuncia o nome desse camarada, Wen, para a escolha das constantes. Aí depois tem um método que a gente chama de método de Newstrom, que sempre tem 2, né? O Euler melhorado, o Euler modificado para Runde-Kutta de ordem 2, a gente vai ter 2 escolhas aqui para as constantes também. A gente vai chamar essa primeira escolha que a gente teve, o método de Wen, né? Não sei nem como é que pronuncia o nome desse camaradinho aqui. E a gente vai ter esse de Nystrom também. Esse de Nystrom aqui, a gente vai fazer outras escolhas para constante. E, logicamente, a gente vai modificar. Como a gente vai fazer escolhas diferentes para constante, a gente vai modificar a fórmula geral e a gente vai ver o que acontece. Então, esse outro aqui, ó, o que acontece? A gente vai escolher o quê? A gente vai escolher o C2 igual... Ô, Valdomiro, oi? Só uma pergunta, já que você falou das constantes aí. Então, os valores iniciais que você escolheu, né, anteriormente para determinar o método já foi determinado pela pessoa ou você escolheu de forma arbitrária? Exatamente, já foi determinado por esse camarada aqui, ó. O fato de escolher o C1 igual a 1/4 e o C2 igual a 0, para poder depois achar as outras 4, foi esse camarada aqui que fez. Na literatura vai ter essas duas escolhas. Vai ter essas escolhas para o N e vai ter essas escolhas que a gente vai ver aqui, ó, para Nystrom, para ter esses métodos. Essas escolhas, na verdade, Cleverson, são as escolhas, depois que a gente vê o método geral, são as escolhas que mais simplifica. Essas escolhas de constante, ela simplifica o yn mais 1, que é o objetivo, né? Aí, que é o yn mais o h, que multiplica C1K1 mais C2K2 mais C3K3. Então, a escolha de C1, C2, a escolha dessas duas aqui, né? Logicamente que esse K2 aqui e esse K3 aqui vai depender do A2 e do A3 e do B32, né? Que são as outras 3 constantes, juntando dá 6, né? C1, C2, C3, A2, A3 e B32, que são as que a gente está usando, né? Então, a escolha de duas dessas, na verdade, gera uma fórmula mais amigável para esse yn mais 1, entendeu? Então, se eu escolhesse um valor qualquer, poderia, na verdade, mudar na simplificação, mas não na aplicabilidade do método, né? Exatamente, porque você vai utilizar essa fórmula geral aqui sempre, entendeu? Essa fórmula aqui você vai ter que utilizar ela, é o passo, né? Então, dependendo se você escolher, eu quero escolher o C1 como sendo 0 e o C2 como sendo 3.
Beleza, você vai achar quem que é o A2, o A3 e o B32 com essas escolhas, utilizando aquelas equações, aquele conjunto de equação estrela lá, né? Aquelas 4 equações. E aí depois você vai ter que jogar aqui. Possivelmente, não sei te afirmar com certeza, se o valor vai ser aproximado do valor que o Wen teve e o Nistron teve. Nesse caso aqui, a gente vai ver uma coincidência, eu acho interessante, que a gente vai obter exatamente os mesmos valores na aproximação, entendeu? E lógico que eles fez escolha de constante diferente. Aí eu não sei, eu não cheguei a testar se eu pegasse o C1 igual a 2 e o C3 igual a 10, sei lá, e achasse as outras, e aplicou o método, será que a gente ia encontrar o mesmo valor? Eu não sei te responder isso, porque realmente eu não testei. Entendeu? Entendi, sim. Então, vamos lá. Aqui, o que o Nistron fez? Ele pegou o C2 igual a C3 e o A2 igual a 3. Então, voltando lá na equação, a primeira que a gente vai pegar é a equação 2. Por que a equação 2? Vamos dar uma olhadinha na equação 2 da estrela. A equação 2 era essa aqui, ó. É exatamente essa, ó. Se o C2 é igual ao C3 e o A2 é igual a 3, então aqui eu vou ficar duas vezes a mesma coisa, não vou? Ó, se o C2A2 o C2 é igual ao C3, o A2 é igual ao A3. Então vai ficar duas vezes, por exemplo, colocando tudo no índice 3, né? Você poderia escolher também o índice 2, não teria problema não. Então, C3A3, eu estou trocando aqui, né? Porque o C2 é igual ao C3 e o A2 é igual a 3, então ficou duas vezes igual a meio. Então significa que o C3A3 vale 1/4. Não consegui determinar nada ainda. Vou guardar isso aqui. Se o C3A3 vale 1/4, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 4. O que é a equação 4? A equação 4 é exatamente essa aqui, ó. Ela envolve também C3, C2, C3, A2, A3. Só que a diferença é que o A2, A3 aqui está ao quadrado. Então, aqui, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou trocar no lugar do C2, eu vou trocar para o C3, porque eles são iguais. E no lugar do A2, aqui eu não troco nada, né? Porque eu quero ficar tudo em função do índice 3. Então, vai ficar duas vezes. Ó, o A2 aqui eu troquei para o A3. Então, ficou tudo em função de C3 e A3. Então, ficou duas vezes igual a 1/3. Então, significa que esse aqui vai vir para cá, multiplicando, vai dar 1/6. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho essa expressão, não resolvi nada ainda, mas só que agora eu fiquei com condição de encontrar coisas boas. Por quê? Porque aqui anteriormente eu encontrei que o C3A3 vale 1/4 e eu sei que C3A3 ao quadrado vale 1/6. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e reescrever essa equação aqui dessa maneira, ó. O que é C3A3 ao quadrado? É C3A3 vezes A3 de novo, né? Porque A3 vezes A3 é A3 ao quadrado. Só que C3A3, eu já resolvi lá atrás, ela vale exatamente 1/4. Né? C3A3 vale 1/4. Então, 1/4 de A3 vale 1/6. Aqui eu já consigo encontrar o A3, e que eu sei que é igual a A2, que vale 2/3, beleza? Agora, o que acontece? Aí, eu sei que o C3A3 vale 1/4. Como eu descobri quanto que vale o A3, aqui dá para encontrar o C3, né? Porque o C3 vai ser 1/4 dividido pelo A3, ou o A2, né? Tanto faz. Nesse caso aqui, quem que vai ser o C3 ou o C2, né? Que é igual? Vai ser exatamente 1/4 dividido pelo A2, ou A3, se você quiser, né? Tanto faz, eles valem o mesmo valor. Aqui vai ficar 1/4 dividido por 2/3, que a gente acabou de encontrar. Então, aqui eu encontro as outras duas, né? O C2 e o C3. Ficou claro essa parte? Sim. Bom, agora eu vou para a equação 1. Eu já sei quem que é o C2, sei que o C2 é igual ao C3, já encontrei os valores, então eu posso juntar isso aqui, ó. De 2 vezes C2, por exemplo, ou 2 vezes C3, tanto faz. Aí coloco o valor deles aqui, 3/8 igual a 1, aí eu encontro quem que é o meu C1 nessa equação. E por fim, eu vou usar a equação 3. A equação 3, quem que era? Era o A3, eu acho. A3? A3 ou A2? A3, B32 vezes... Não lembro de cabeça. Dá uma olhada aqui, que é a equação... Aqui, ó. Essa aqui, né? C3, B32, A2. Aqui, ó. C3, na verdade, C3. C3 é esse primeiro aqui, ó. C3. B32 vezes A2, né? A2 aqui, ó, que é igual a 3, igual a 1/6.
encontro o B32, né? Que eu só tenho uma variável que encontra a minha última, como é que fala? A minha última constante. Então, agora eu vou pegar esses valores e colocar na minha fórmula geral, tá vendo? C1, K1, C2, K2, C3, K3, né? Ou seja, agora ficou desse jeito aqui, colocando em evidência o que pode, né? H sobre 8. Ficou desse jeito. O K1 é sempre a imagem do ponto. O K2... Eita, esse K2 agora eu estou em dúvida. Esse aqui... Ah, tá. Agora aqui, ó, pra você ver, esse aqui é o A2, tá vendo? O A2 que acompanhava o H na fórmula geral, ó, esse aqui é o A2. Só que o A2 aqui, nesse caso aqui, o A2 é igual a A3, que vale 2/3, beleza? Agora tá certo aqui. Agora não é 1/3, não. É 2/3 o A2, né? Então esse K2 aqui é diferente do K2 do método de Henn, né? O Henn, acho que é Henn que fala, né? Com H, não tem som de R. E por último, aqui eu vou ficar com, novamente, eu tenho, esse aqui era o A3, que acompanhava aqui, né? Esse camarada aqui, ó, para você ver coincidência, né? É o A3 menos o B32, tá vendo que ele tem o mesmo valor? Então esse aqui simplificou. Então a escolha das constantes, como eu falei para você, eu acho que é no fundo, para poder melhorar a simplificação no método, entendeu? Já que vai ter infinitas soluções, então por que eu não posso encontrar as constantes de forma que a minha fórmula geral ela fica mais simplificada? Já que vai ter o mesmo efeito, entendeu? Então essa é o intuito, tá vendo? Aqui zerou e aqui ficou esse camarada que aparece aqui, ele é o A3, né? A3 ou A3 não, acho que era o B32, né? Que era o B32 da fórmula geral, que acompanha aqui, né? O B32 deu 2/3. Então, ficou essa expressão para F. Agora, para finalizar mesmo, a gente vai pegar o mesmo PVI e vai aplicar o quê? Vai calcular o K1, o K2, o K3, jogar nessa fórmula aqui para encontrar as imagens. Isso aqui pelo método de Newton, né? Então, vamos lá. Runge-Kutta de 3 estágios em ordem 3, utilizando o método de Nystrom. Então, aqui a fórmula geral, para o n igual a 0. Novamente, vou utilizar o ponto inicial aqui, 0,2, calculou o K1. O K2, agora realmente aqui é 2/3, tá vendo? 2/3, aqui também é 2/3, porque o A2 aqui é 2/3. Esse K1 aqui, nesse caso, é 0, então, nesse caso aqui, zerou essa parte aqui, ficou só 2 aqui na segunda coordenada, tá vendo? Aqui o x0 é 0, 2H, 0,2 sobre 3 e tal, faz a conta e encontrou o K2. O K3, novamente vou utilizar a fórmula, né? x0 mais 2H sobre 3 e tal. Aqui é bom colocar um ponto e vírgula para poder separar. Essa primeira coordenada deu esse valor, a segunda coordenada fazendo a conta. Observe que aqui eu já utilizei o valor de K2 que eu encontrei aqui, ó, tá vendo? Vezes K2, tá? Aqui o K2 aqui, ó. E agora, por último, jogo na fórmula K1 mais 3 meios que multiplica K2 mais K3, tá vendo? K2 mais K3, encontro, tá vendo que esse valor aqui é exatamente o mesmo valor que a gente encontrou no método de Henn? É o mesmo valor. Ou seja, eu acredito, não sei, né? Esse aqui é só para esse exemplo, né? Mas pode ser que essa coisa seja... Eu não cheguei a testar com outro PVI, mas pode ser que seja... o valor das constantes não vai influenciar. N igual a 1. Agora eu vou utilizar o ponto que eu encontrei, né? O ponto anterior, que é esse. Que saiu na próxima página, eu acredito. Aqui, né? Esse aqui é o ponto anterior, encontro o K1, encontro o K2 utilizando a fórmula, né? Eu sempre coloco o valor da fórmula primeiro para depois jogar os números, né? Aqui, o K3 também eu coloco a fórmula, aí depois eu coloco os números, tá vendo? Para poder depois jogar na fórmula do menos x, ou menos y mais x mais 2, que é o F, calculo o valor. Aqui eu já tenho o K1, o K2, o K3 e o Y1 anterior. Encontro o Y2. Tá vendo que deu exatamente o mesmo valor, né? Do outro método. E por último, cadê? Que n igual a 2, tá vendo? N igual a 2. Vou utilizar esse ponto agora. Encontro o K1, encontro o K2, encontro o K3, que é esse valor aqui, ó. Cadê o K3? Esse valor. E aí eu jogo na fórmula
Tá vendo? Esse aqui é o K1, esse aqui é o K2, esse aqui é o K3, né? 3 meios, H sobre 4, o Y2 anterior. Encontro, tá vendo? Exatamente 4 casas de precisão depois da vírgula. Deu exatamente 4 casas também, tá vendo? É exatamente o mesmo valor desse método. Então, o que eu queria apresentar para vocês, para você, né, Cleves? No caso, tá só você hoje, é o Runge-Kruta de 3 estágios e ordem 3. Ficou claro o método de Runge-Kruta de 3 estágios? Ficou sim. Eu tenho dúvida, Valdomiro, em relação ao valor de H. Quanto maior ele, eu posso falar que melhor será a precisão? Não, menor, Ou... o passo. Lembrando lá no início, quem que é esse H? É o na passo, né? verdade, eu vou ter menos etapas, né? Vou calcular. Então, Exatamente. Porque o que acontece? Você vai pegar, nesse caso aqui, eu peguei o X de 0 até 0,3, né? E peguei o H igual a 0,1. Então, o que acontece? Eu estou pegando informação bem perto uma da outra, ou seja, a imagem do zero aqui, eu dei que a imagem do zero valia 2, a imagem do 0,1 e a imagem do 0,2 e a imagem do 0,3 que eu estou procurando, se eu pego um passo muito grande, se eu pego o H grande, 0,3, né? Aqui eu encontrei a imagem desse aqui, 2, que é exatamente esse combo aqui, ó, tá vendo? Aproveitar a tabela. Se eu pego um valor de H grande, o que acontece? Eu tô tendo pontos, aqui tá o 2, aqui imagina que eu peguei o 1, o 2 e o 3. Pega H igual a 1, por exemplo. Aí, o espaçamento para esses pontos aqui, ó, suponha que a solução da EDO, eu não sei, a solução da EDO pode ser que passe perto desses pontos, o y de x, mas pode ser que quanto maior você pegar o h, mais imprecisão você vai ter. Porque a questão da malha, né? Você vai fazer uma malha aqui no R2, os valores de x, y, utilizando esse ponto. Então, quanto mais próximo eles estiverem um do outro, significa que você vai ajustar melhor a solução da EDO. Então, quanto menor o h, melhor. Você vai ter mais passos, vai ser mais trabalhoso, né? Mas... entendi. Já que você falou aí dessa solução aí, no início eu estava pensando, como a nossa EDO ela tem que ser linear, se eu calcular algumas imagens, eu posso, tipo, aplicar algum dos métodos que a gente já estudou para talvez tentar prever uma solução, tipo, num ponto desejado? Tipo, talvez algum ajuste, algo do sim, tipo? aqui, esses pontos aqui da tabela aqui, ó, se você quiser pegar esses pontos aqui e fazer um ajuste linear ou parabólico, ou nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4 pontos, você vai fazer um ajuste cúbico aqui, né? Que passa por esses 3 pontos, aí você poderia, por exemplo, calcular qual que seria o valor da EDO, prever, né, qual que seria o Y de 0,4, é aproximadamente quanto? Utilizando o ajuste polinomial de grau 3, por exemplo. Utilizando os 4 pontos. Entendi. Só mais uma pergunta, Valdomiro. E em relação ao erro, né, dos métodos, tem alguma forma para a gente poder aplicar? Tem sim. Você pode ver que nesse texto aqui, como eu queria pelo menos apresentar o método para vocês, se eu tiver, na verdade, desde lá de integração numérica, dá para a gente calcular o erro associado. Então, se você pegar o livro texto, você sempre vai estar vendo lá a questão do erro, né? Tem fórmulas que dá para calcular o erro. Mas só que acontece, se eu fosse falar do erro para cada caso, eu não teria conseguido chegar aqui, entendeu? Então, foi uma escolha que eu fiz para poder apresentar o método todo. Mas, logicamente, todos esses métodos que eu estou apresentando para vocês aqui, tem fórmula para poder calcular erro, sim. Só que eu não cheguei a apresentar nesse texto, questão de tempo, né? Aí, se eu fosse dar esse curso presencialmente, aí possivelmente eu ia inserir essa parte, entendeu? Porque nós vamos dar o curso em 24 horas, aulas. Aí, o que acontece? Como o curso presencialmente são 72 horas, aí o que acontece? Aí dá para poder, por mais que talvez na sala de aula a gente não consiga andar tanto igual é aqui, porque tem que escrever no quadro e tudo, né? Mas só que a gente ia tentar, nem que fizesse algumas aulas extra, gravada, alguma coisa híbrida, né? Para poder apresentar o erro. Mas todos esses métodos aqui, com certeza, tem
tem um erro, tem como calcular o erro que você tá cometendo. Tranquilo, então. Beleza, então até quarta. Fique com Deus. Tem mais uma dúvida. Obrigado, até quarta. Até mais, até quarta.